Boa noite para todas e todos os presentes. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Casa do Caminho de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mais especificamente ao capítulo 5, que é Bem-aventurado os aflitos. A gente entra nesse capítulo, no capítulo das bem-aventuranças. E esses capítulos são bastante importantes dentro do Evangelho. Daqui a pouquinho eu vou comentar mais sobre isso. O nosso tema hoje é motivo de resignação. São os itens 12 e 13 do Evangelho. Eu falei que esse capítulo 5 das bem-aventuranças é um capítulo importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso porque o Evangelho ele é composto de 28 capítulos. Pois se tiverem a curiosidade de estarem olhando, pode estar conferindo. São 28 capítulos. Desses 28, 5 são das bem-aventuranças. Só por aí a gente já tem uma ideia da importância que é esses temas das bem-aventuranças para a nossa melhoria e para a nossa reforma. Porque nesses capítulos, que se inicia no capítulo 5 e depois os outros vêm a seguir, a gente tem um manual. Eu acho que eu já até falei, eu sempre gosto de falar isso. A gente tem um manual que contém um código moral dos mais completos. É um passo a passo que Jesus nos deixou e que nos ajuda em muito a nos conduzirmos no nosso dia a dia. É um manual que ele nos deixou há mais de 2000 anos atrás, mas que é cheio de temas atuais e de situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. E dentro desse manual tem um roteiro de como bem viver aqui na Terra, né? De como nos conduzir aqui na Terra, de como sermos felizes aqui na Terra, mesmo vivendo num planeta que ainda é um planeta de expiação e prova. As bem-aventuranças, todo mundo, eu acho que já sabe disso, né? Elas foram ministradas aos pés do monte em Carfanaum, que é também conhecida como Sermão da Montanha. E nessas bem-aventuranças se encerram todos os ensinamentos de Jesus. Ele fez um resumo de todos os ensinamentos e do código moral que ele queria deixar para nós. Tanto é que Gandhi fez o seguinte comentário. Ele disse que se de toda a doutrina, fosse tirada, de toda a doutrina do Cristo, fosse tirada tudo, mas se deixasse as bem-aventuranças, ele seria ainda completo e conteria ali o alimento necessário para a nossa reformulação de pensamento. E o Gandhi, ele não era espírita, ele era indiano, mas não era espírita. Então, assim, por aí já dá pra gente ter uma ideia do que significa e da importância desses capítulos que tratam sobre as bem-aventuranças. Elas foram uma forma literária de Jesus nos passar os conhecimentos. E literária porque foi uma forma paradoxal, porque se a gente olhar e ler todas as bem-aventuranças, nós vamos ver Jesus dizendo lá: bem-aventurado os que sofrem, os que sentem frio, os que sofreram injustiças, os que são perseguidos, quer dizer, todos que sofreram uma má sorte, mas são bem-aventurados. Nesse paradoxo, nesses pontos extremos que está a poesia,
a forma literária de Jesus nos ensinar, que foi uma forma bem simples, bem concisa, e que durante todos esses séculos, né, é fácil de ser entendida e fácil de ser compreendida. E Kardec, ele inicia nos falando sobre um tema específico hoje, que seriam os motivos de resignação. Ele inicia as explicações no Evangelho nos dizendo o seguinte: vós deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis por estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Só que a gente já tem uma primeira ideia dos motivos pelos quais a gente tem que ser resignado perante o sofrimento, perante a dor, perante a aflição. Porque, como Kardec nos diz ali, elas são consequências das nossas faltas, são consequências dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas más escolhas, né? Das escolhas que não são caridosas. A gente sabe que a gente vive dizendo: aqui se planta, aqui se colhe, se você planta vento, você vai colher tempestade. A gente já tem isso meio que embutido na gente, né? Mas a gente fala, mas nunca reflete profundamente sobre aquilo que a gente está falando. Então Kardec vem nos explicando que a resignação vai nos poupar sofrimentos futuros. Por esse motivo nós devemos estar felizes. Mas eu devo ser feliz sofrendo. Nossa, né? É muito estranho. Eu estou sofrendo, tem que ser feliz com o sofrimento? Tenho, se eu entender o porquê desse sofrimento, se eu entender que esse sofrimento é uma ferramenta de transformação. Mas eu não vou me adiantando muito não, porque senão eu vou já atropelando. Então, primeiro, a gente tem que entender o sentido de resignação. Porque para nós, o sentido do dicionário de resignação é submissão, aceitação, não se desesperar com o sofrimento, com as dores. Mas só que se nós formos pensar mais profundamente nesse sentido que está lá no dicionário, essa resignação ela é passiva. Ela é uma resignação de conformismo, meio que de desânimos. A gente fala, foi Deus que quis, né? Deixa assim, não vou fazer nada. Então não é essa a resignação que a gente tem que ter. A resignação, ela implica em se submeter às leis de Deus, porque a gente tem fé e tem confiança em Deus. E a gente sabe que Deus é a inteligência suprema, que personifica a perfeição, né? Se Ele é perfeito, se é a inteligência suprema, se é bom, se é misericordioso, né? Tudo que Ele faz é certo. Ele não comete erros, Ele não comete engano. Então as suas leis são sábias. Eu tenho que ter confiança em Deus. Eu tenho que ter confiança nas leis de Deus. Eu tenho que ter a fé e a confiança no que Deus prepara para todos nós. Esse seria um dos primeiros pontos que a gente tem que estar refletindo para a gente entender bem o que significa a resignação. Então essa resignação não pode ser entendida, como eu disse agora há pouco, como aquela aceitação passiva,
nada, que tá bom, tanto faz o rio correr montanha acima ou correr montanha abaixo, né? Ele está correndo. Então, assim, não é esse tipo de resignação que eu tenho que ter. Significa que ela tem que ser uma resignação lógica, raciocinada, uma resignação ativa. O que quer dizer isso, uma resignação racional, lógica, ativa? Quer dizer que ela tem que ser pensada, ela tem que ser inteligente e, portanto, ela tem que ter uma finalidade, ela tem que ter um resultado. E como que é isso? Como que é esse negócio de ser racional, ser lógico? Olha, eu cometi uma falta. Por que ela tem que ser ativa? Eu cometi uma falta, eu cometi um equívoco. Eu vou sofrer as consequências desse meu equívoco, né? Dessa minha falta. Quando eu estiver sofrendo as consequências do meu equívoco, se eu me conformar só e cruzar meus braços, ficar lá conformada, ela não vai ser ativa, ela vai ser passiva. Mas se eu começar a pensar, por que eu estou sofrendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Ah, foi porque eu fiz alguma coisa errada lá atrás. Ah, eu fiz uma escolha errada, eu tomei uma decisão não caridosa, então eu estou sofrendo as consequências, eu estou começando a refletir em cima daquilo que eu fiz. Estou começando a me conhecer e a partir daí eu posso fazer o quê? Eu posso mudar. Então eu sei que para eu não sofrer agora, eu posso mudar, eu tenho que mudar. Então, para eu não sofrer de novo tudo isso, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que tomar aquela decisão, eu não tenho que tomar, não tenho que ter aquela atitude que não foi caridosa, que ofendeu o meu irmão. Então eu estou fazendo em mim uma mudança, eu estou me melhorando. Então, nesse caso, a resignação, ela está sendo uma resignação ativa. Ela está sendo uma resignação inteligente, raciocinada, pensada, né, refletida. A resignação que nos fala a doutrina é essa de submissão, mas submissão ativa. É que vai, eu estar sofrendo, eu me desespero, eu me revolto, né? Eu praguejo, eu reclamo o tempo inteiro. Não é essa atitude, é de submissão, mas aquela submissão ativa, que é a submissão, como eu falei, ela é fruto de um entendimento. Eu tenho entendimento de qual é o objetivo da vida, qual o objetivo dos seres que estão aqui. Eu vou me submeter aos sofrimentos da vida, mas eu vou entender que esses sofrimentos são merecidos e são necessários ao desenvolvimento do espírito imortal. Por que é necessário o desenvolvimento? Porque quando eu cometo a falta, quando eu cometo o equívoco, eu me desajusto perante as leis de Deus. E para que eu corrija, é preciso que eu me reajuste novamente a essas leis. Por isso que ela é necessária ao desenvolvimento e ao progresso do espírito. Porque eu só vou progredir me melhorando, me reajustando às leis. Então, superando aquelas falhas, aquelas faltas que eu cometi. A resignação no sentido que o Evangelho nos propõe é aquela em que a gente compreende a promessa de Jesus. Porque quando Jesus fala as bem-aventuranças, ele nos faz uma promessa. Ele fala, bem-aventurados aos que sofrem, os aflitos. Ele está nos fazendo uma promessa que vai se cumprir agora, imediatamente, daqui a pouco, não. Nós somos um espírito imortal. Então nós temos toda a nossa longa caminhada para que essa promessa de consolo, de conforto, ela se cumpra.
E à medida que eu vou ressarcindo essas minhas dívidas, né, vou me reajustando perante as leis divinas, reajustando essas minhas faltas, eu vou recebendo a consolação, né? Então eu tenho sempre que colocar o pensamento na libertação que virá após e que vai amenizar então o sofrimento que eu possa estar tendo naquele momento em que eu estou sofrendo as consequências dos meus atos, né? Então eu saber que eu estou sob a misericórdia divina, que Deus nos ama, é um grande consolo, porque eu sei que eu não vou sofrer eternamente, né? Nós sabemos que Deus nos dá uma moratória, a misericórdia que Deus tem por nós temos a oportunidade de ressarcir as nossas dívidas, né? De corrigir as nossas falhas, e a gente sofre nesses momentos, mas esse sofrimento não é eterno. E ainda quando eu vou nas bem-aventuranças, em que Jesus diz para nós que aqueles que sofrem agora serão confortados depois, né? Que é o caso das bem-aventuranças, esse sofrimento ele fica mais leve. Tem gente que sofre e é feliz, né? Nós temos um casal de amigo que ele tem uma doença crônica e sabe que é uma doença que futuramente vai levar ele a um desencarne, e tem todas umas consequências físicas, já está em cadeira de roda e uma série de coisas. E ele e a esposa, toda vez que a gente encontra, eles estão alegres, felizes. Você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Então assim, tem gente que está no sofrimento, está passando pelo sofrimento, mas está feliz, está sem braço, está sem perna, ou às vezes não enxerga, e está lá vivendo a vida. Então a gente tem que ter essa resignação e essa confiança perante a dor e o sofrimento. Então, quais são os motivos que eu tenho para me resignar? O título do item é motivos de resignação. Então, significa que a lição do Evangelho nos convida a ser feliz no sofrimento. Então, que motivos eu tenho para ser feliz no sofrimento? O primeiro motivo é a confiança em Deus, é a sabedoria, na sua sabedoria, no seu amor, na sua misericórdia, porque Deus é para nós como um pai. Todos nós aqui, né, a maioria de nós somos pais ou mães. A gente sempre quer o melhor para os filhos. Você nunca toma uma atitude querendo o mal. Às vezes a gente toma uma atitude que descontenta os filhos, ficam bravos, né, reclamam, esperneiam, mas a gente está tomando aquela atitude para um bem deles. Então assim somos nós perante Deus. Às vezes a gente reclama perante as leis de Deus, reclama durante as vicissitudes da vida, mas a gente tem que ter confiança no Deus que está aí, no Deus que tudo provê. Passarinho, árvore, todos os seres vivos sobrevivem porque Deus provê, porque não proveria para nós? Então nós temos que ter a fé e a confiança em Deus. Também temos que aceitar e compreender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e é o primeiro motivo para que a gente possa então ser resignado. Então, o primeiro motivo é justamente essa compreensão do que é Deus, é a fé, do que Deus significa para nós, né? Ter essa visão de Deus como aquela que Jesus nos ensinou, como a visão de um pai, né? De um pai que é misericordioso e que nos ama. Que motivos nós temos para ser resignados? O fato de nós sermos espíritos imortais. Nós sabemos disso, que somos espíritos imortais, né? Então, se eu
sou um espírito imortal, o que eu vivo aqui é muito passageiro. Que são alguns anos, um século, meio século, 70, 80 anos, perante a eternidade. É muito passageiro o tempo que a gente fica aqui, que a gente passa por sofrimentos. Que motivos eu ainda tenho? Se eu compreendo que através da reencarnação eu vou evoluindo, e que de espírito simples e ignorante, que nem quando a gente foi criado, nós podemos nos tornar espíritos angélicos, sábios, amorosos. Então, nós precisamos entender que nós precisamos dessas dificuldades da vida material para evoluir. A gente não evolui na espiritualidade? Evolui, mas mais lentamente. Aqui a gente evolui mais rapidamente, aqui a gente aprende mais rápido. Isso aqui é uma escola para nós. A vida aqui na Terra é uma escola, que a gente vem, aprende, vivencia aquilo que a gente aprende e se põe à prova daquilo que a gente aprendeu. E isso a gente faz através da reencarnação. Que motivos eu tenho para me resignar? Só esses? Não, tem mais. Quando eu entendo a lei de ação e reação. Por quê que isso é um motivo para eu me resignar? Porque eu entendo que a falha que a dor que eu estou sentindo, a aflição que eu sinto, é consequência de uma atitude minha, é minha responsabilidade, não é castigo de Deus, mas é consequência daqueles atos e daquelas ações equivocadas que eu cometi aqui, é responsabilidade minha. Então, se eu tenho esse entendimento, eu sei por que eu estou sofrendo, é mais fácil de eu aceitar aquele sofrimento. Que motivos eu tenho para estar resignado? A crença na vida futura, porque Jesus nos falou, bem-aventurados aflitos, os que sofrem. Isso quer dizer que eu vou crer na promessa de Jesus. Eu sei que eu não vou viver uma vida só, eu sei que eu vou viver várias vidas, porque eu sou um espírito imortal, tenho a bênção da reencarnação para me corrigir, para evoluir. E Jesus diz nas bem-aventuranças que isso iria ocorrer. Então é o que eu falei agora há pouco, a mudança, o conforto que ele diz nas bem-aventuranças vai vir daqui a pouco? Não, porque nós sabemos que somos um espírito imortal, então provavelmente em vidas futuras. Que motivos ainda tem, além desses todos, para ser resignado? Olha a quantia, hein, gente? Aceitar a perfectibilidade do homem. É saber que todos nós fomos criados com a destinação de sermos perfeitos. Então cometemos falhas, cometemos erros, mas vamos aprender, vamos ter oportunidade de nos reajustarmos e vamos evoluir até o ponto de chegar à perfeição. Então temos que ser felizes com o sofrimento, porque a dor, o sofrimento é a nossa ferramenta de aprendizagem, de aperfeiçoamento. Então a dor, ela vem para nos ensinar, para nos empurrar mais rapidamente rumo à evolução, à perfeição, que é a destinação de todos nós, né? É compreender que nós estamos aqui em trânsito, que a nossa passagem por aqui é efêmera, é rápida, né? Mas é aqui que a gente está fazendo a nossa evolução, e aqui ela vai ocorrer na medida em que eu vou entendendo melhor essas leis de Deus, vou pondo em prática, vou vivenciando e vou me modificando. E para terminar, porque senão eu já vou passar do horário, para finalizar, então, para a gente concluir, na compreensão e na aceitação desses princípios que foi colocado até agora, dos motivos pelos quais nós temos que ser resignados,
confiando nas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, as aflições da vida deverão ser recebidas por nós como testes, como oportunidades de crescermos espiritualmente, moralmente, de crescer, de desenvolver a nossa inteligência, e também como testes, como provas, para ver se eu realmente aprendi, né, se eu consigo vivenciar aquilo que eu aprendi, igual a gente faz na escola, né? E que à medida em que eu vou passando por esse processo evolutivo, né, que eu vou me reajustando às leis de Deus, eu vou me libertando das dívidas que porventura eu venha estar assumindo, né? Então, com confiança e com certeza, com confiança em Deus, com fé em Deus, que Deus é misericordioso, nos ama, né? E com a certeza de que essas experiências são saudáveis, porque são necessárias e são úteis para o nosso progresso espiritual. Por isso que é importante nós sermos resignados, mas sermos resignados e ativos. Essa resignação, ela tem que ser uma resignação ativa. E aí, para a gente refletir durante a semana, eu trouxe 2 frases. Uma do Kardec. Kardec diz assim, ó: o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Isso é para a gente não se desestimular frente às dores, né? Não se entregar ao desespero e ao sofrimento. E o Chico disse o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um final diferente. Simples e sábio, né? Muito simples e sábio. Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus.